Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, ao nosso compromisso diário aqui, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Agradecendo a todos aí pela paciência, né? Hoje o Evangelho traz pra gente o capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, não vades aos gentios. Jesus enviou seus 12, os apóstolos, depois de lhes ter dado as instruções seguintes: Não vades aos gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus. Jesus prova em muitas circunstâncias que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir aos pagãos, não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus, que criam na unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas para receber a sua palavra. Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Por isso lhes disse: Ide às ovelhas desgarradas de Israel. Quer dizer, ide semear num terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, no centro mesmo do paganismo, os apóstolos iriam plantar a cruz. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios, para os apóstolos. A exemplo destes, procuram primeiro os prosélitos entre as pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz em que se encontra um germe fecundo, e o número deles é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam ver e ouvir e se obstinam tanto mais pelo orgulho quanto se parece ligar mais valor à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um único que se compraz na obscuridade, porque é aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política. Sua vez virá, quando serão dominados pela opinião geral, e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor. Então, crerão aceitar a ideia voluntariamente e por si mesmos, e não sob a pressão de um indivíduo. Depois ocorre com as ideias o mesmo que com as sementes. Elas não podem germinar antes da época, e somente em terreno preparado. Por isso, é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinam, para evitar que abortem as outras em as apressando muito. Ao tempo de Jesus e em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circundantes. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem mais barreiras. Tem seu foco por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são mais um povo, porém uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Não é mais com as armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia. Então, gente, os gentios eram aqueles que não criam na mesma, não tinham a mesma fé que os judeus, né? Não acreditavam em um Deus único, né? E eles não estavam na época preparados para receber a palavra do Cristo, né? Como os judeus já estavam, né, pela passagem de Moisés e dos profetas. Então eram vários, né, vários povos que os gentios circundavam, né, o Estado de Israel, né, circundavam o país de Israel na época, né? O povo judeu, ele era circundado por esses outros que não criam em Deus, em um Deus único, né? Então, como os judeus já estavam preparados
através das palavras de Moisés, já criam em um único Deus, né? E os profetas já tinham feito ali, né, uma pré-recepção a Jesus por suas palavras, por seus ensinamentos. Jesus disse aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que fossem ao povo judeu e não aos gentios, porque os gentios ainda não estavam preparados. E ele mandou os seus apóstolos procurar as ovelhas desgarradas de Israel. Eram aqueles que estavam fora ali da área de atuação, vamos dizer assim, né? Estavam isolados, estavam meio que perdidos, né? Diante da religião israelita na época, né? E Jesus pediu para os seus apóstolos, buscarem exatamente esses, para trazê-los à luz, trazê-los à verdade. E o que foi feito. E hoje, quem são os gentios, gente? Os gentios hoje são aqueles que estão preparados já para ouvir, hoje, já estão preparados para ouvir, né? Ouvem, mas ainda não creem. Então hoje, qual que é a nossa missão aqui como espíritas, como divulgadores da palavra do Cristo, é levar até esses, né, os ensinamentos do Cristo, né, através de exemplos, mostrando a eles, por exemplos, né, o que Cristo quis dizer quando esteve aqui na Terra e o que Ele deixou para a gente, que é a lei de amor. Então, como que nós vamos ensinar isso? Nós vamos praticar aquilo que a gente fala. Então, se nós temos, né, capacidade de ouvir, capacidade de... nós somos inteligentes para discernir, né, o certo do errado. Então, nós temos a obrigação, como cristãos que nós somos, de levar as nossas palavras, as palavras do Cristo, né, a essas pessoas, a esses irmãos. Mas não só as palavras, gente. Nós temos que exemplificar aquilo que a gente fala. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Não adianta eu ficar falando, se eu não mostro, né? Se eu não vivo aquilo que eu estou falando. Tá? Então, vamos procurar os nossos gentios de hoje, né? Com paciência, com amor no coração, sem impor nada, porque como Jesus falou aqui, todos têm um tempo diferente. O tempo do aprendizado é de cada um. Então, o que nós temos que fazer é mostrar, é falar, é mostrar e aguardar que ele absorva aquilo, né? Que ele absorva aquilo para ele poder viver aquilo mais na frente. Tá? Todos têm seu tempo. Vamos saber respeitar o tempo de cada um. Livro dos Espíritos hoje traz para a gente o capítulo 10, na Lei de Liberdade. Nós estamos falando sobre liberdade de pensar, a questão 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? Ele é responsável diante de Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, o condena ou absolve segundo a sua justiça. Gente, então, quem sabe nossos pensamentos é somente Deus. Né? E é Ele que vai julgar nossos pensamentos, julgar nossos atos diante da sua justiça. Tá? Ninguém tem o poder de ver meu pensamento, né? Ou eu ver o pensamento de alguém, né? Mas Deus vê tudo, vê todos os nossos pensamentos, né? E Ele é que vai nos julgar. Os Espíritos veem nossos pensamentos também, só que quem julga é somente Deus. Tá certo? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima quinta-feira, com muita paz, muito amor, muita saúde, muito trabalho, né? Gratidão no coração por tudo. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Ele quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.